Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, 2 Coríntios, capítulos 7 a 10. Nos primeiros 6 capítulos da sua segunda carta à igreja de Corinto, Paulo se dedicou a falar sobre a sua alegria, mesmo em meio às tribulações, e também validando seu ministério com palavras pastorais, chamando a igreja de Corinto para se comprometer com ele como apóstolo. E esses dois assuntos são reunidos no capítulo 7. Paulo começa esse capítulo pedindo que a igreja os acolham no seu coração. Paulo tem sido franco com essa igreja, pois tem muito orgulho deles e se sente grandemente confortado e transborda de alegria em meio a toda a tribulação. E faz isso pois tem experimentado todo o cuidado de Deus. Apesar de toda a aflição que ele sofreu indo à Macedônia, o Senhor o consolou com a chegada de Tito, não somente pela sua presença física, mas pelo relato que Tito trouxe da igreja de Corinto, da saudade que tinha daquele povo e de como eles amavam ao apóstolo Paulo. Este relato também continha o detalhamento de como a igreja recebeu a primeira carta. Ficaram tristes por conta da dureza de Paulo, mas aquela dureza trouxe arrependimento, trouxe mudança de coração, e por isso Paulo se alegrava, mesmo com a tristeza com que a primeira carta foi recebida. E Paulo conclui dizendo que também há alegria por conta do contentamento de Tito. Aí ele se alegra pela igreja de Corinto, pois vê que o amor de Tito por essa igreja tem aumentado cada vez mais e sabe que ele pode confiar nesses irmãos. No capítulo 8, Paulo passa a citar a generosidade demonstrada pelas igrejas da Macedônia. A Macedônia, como o capítulo 7 já falou, foi um lugar de muitas tribulações para o apóstolo Paulo. Ainda assim, as igrejas que enfrentavam muitas tribulações e lutas ali mostraram um coração rico em generosidade. Mesmo não sendo igrejas muito ricas, de pessoas muito simples, essas pessoas davam na medida de suas posses e mesmo acima delas, contribuindo de forma voluntária, pedindo insistentemente para participarem da assistência aos santos, aos irmãos que estavam necessitados em outros lugares. Paulo deixa claro que não está aqui pedindo que a igreja de Corinto comece a dar muitas ofertas, mas lembra que apesar de não ser este o mandamento, ele revela um coração que é dedicado ao Senhor. Revela um coração que foi transformado por Cristo, pois o nosso Senhor, Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor deles. E assim também, eles devem, de sua pobreza, tornarem-se ricos para Cristo, contribuindo com essa obra, demonstrando um coração generoso, como o nosso Senhor foi generoso. E Paulo deixa claro que o próprio Tito serviria como um bom administrador que garantiria a prestação de contas a todos aqueles que participavam dessa grande obra. No capítulo 9, Paulo prossegue com essa descrição de como o cristão deve agir com generosidade. Ele não pede auxílio, não pede os recursos de Corinto baseado em sua autoridade apostólica, mas sim na generosidade, mas com o compromisso deles com essa missão que Paulo vinha desenvolvendo. E ele passa então a encorajar a generosidade baseado no princípio de que Deus amorosamente provê para que aqueles que cooperam com sua obra sejam também supridos. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Em seguida, como já vimos alguns sinais em outros capítulos, Paulo passa a tratar daqueles que acusavam e procuravam minar o seu ministério. Estes acusavam Paulo de ser tímido quando estava em Corinto, mas era muito ousado quando estava distante, escrevendo cartas. Diante desses ataques, Paulo se propõe a discipliná-los pessoalmente quando estivessem em Corinto, caso não mudassem a sua postura. Ele relembra que a sua mensagem destrói raciocínios falaciosos, ataca toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e leva todo pensamento cativo à obediência a Cristo. Ele os confronta por seu orgulho e os chama para andarem humildemente, pois ele mesmo não procura se classificar como grandioso, mas trabalha pelo Senhor. E conclui dizendo que aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda.
Nos capítulos 7 a 10, Paulo confirma o seu amor e alegria pelos coríntios. Como um bom pastor, Paulo se alegra, pois apesar da sua primeira carta ter levado os coríntios a se entristecerem, no fim, essa carta dura resultou em arrependimento, e por isso Paulo se alegra por tudo isso. Ele também convida os coríntios a serem participantes da sua obra, de contribuírem para o crescimento e avanço do Evangelho. Responde também às críticas dos adversários de dentro da igreja, que procuraram minar o seu ministério. Com isso, Paulo está procurando restaurar a confiança dos coríntios no seu ministério, promover a santidade no meio da igreja e fortalecer também a sua missão com a contribuição desses irmãos de Corinto, da Acaia. Cristo, mais uma vez, é exaltado nesses textos. Paulo se alegra pelo arrependimento, um arrependimento que só é possível mediante a obra de Cristo. Por ter Cristo derramado o seu sangue pelos coríntios, Paulo se alegra, pois Deus concedeu a eles o arrependimento para a vida. Ao chamar essa igreja a contribuir para a sua missão, Paulo usa como um modelo a generosidade de Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor deles. Ao responder os críticos, Paulo não procura glória própria, mas ele se gloria no Senhor. Ele sabe que o seu serviço tem sido aprovado por Deus, embora alguns homens procurem minar e não reconheçam o seu trabalho. Por isso, Paulo se alegra, não por suas obras, mas por quem Cristo é e pelo que Cristo fez com ele e tem feito por meio dele. Esses capítulos trazem muitas aplicações. Nos chamam a um arrependimento genuíno, a um arrependimento que produz zelo, que nos leva a sermos mais firmes na palavra, mais puros em nosso procedimento, em nossa conduta, que leva a uma restauração real de comunhão com Deus. Os capítulos também nos chamam para termos um coração generoso. Afinal de contas, Cristo foi generoso conosco. Sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Por que seríamos tão mesquinhos, tão mão fechadas com a obra do Senhor? Devemos agir com generosidade para com o avanço do Evangelho. Por fim, aprendemos também que não devemos andar orgulhosos. A nossa glória não deve estar fundamentada em quem nós somos, mas em quem Cristo é. Devemos nos gloriar em Cristo, não em nós mesmos. Vivamos sempre em humildade, na dependência de Cristo.